Um bom dia, é uma imensa alegria estarmos juntos outra vez. E hoje eu quero falar com você sobre escravidão. Aí você me pergunta, mas escravidão? Eu não sou escravo de ninguém, eu sou um cidadão emancipado, pago os meus impostos, tenho o meu trabalho, não sou servo de homem nenhum. É verdade que eu tenho um patrão chato, mas isso aí a CLT cuida desse vínculo de relacionamento patrão-empregado e tudo mais, tem todas as leis trabalhistas e eu me defendo, não sou escravo de ninguém. Você que pensa, eu não conheço ninguém que não seja escravo de alguma coisa. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí também surge alguém e diz, mas desculpe a minha falta de modéstia, mas é que eu também não cometo pecados. Aí o cara é tão superficial, se enxerga tão pouco, ele é tão uma máquina de carne, ele é tão um computador humano, de programas humanos, que ele não tem nem autopercepção. Aí ele diz que ele não comete pecados, porque ele paga o imposto de renda, porque ele não atravessa sinal vermelho, porque ele para na faixa de pedestre, porque ele não entra na vaga para idosos ou deficientes físicos, porque ele é politicamente correto, porque ele nunca traiu a esposa dele com ninguém, porque ele paga a escola dos filhos e atende todas as necessidades materiais da família com atenção, porque ele nunca deu um falso testemunho sobre alguém, nunca foi arrolado para fazer mal a ninguém, porque o pai e a mãe dele são visitados por ele com regularidade, ele tem dinheiro, ele manda para casa, ele acha que cumpre, portanto, a exterioridade de mandamentos humanos e de formalidades de boa conduta humana, conforme o padrão mediano social. Aí ele se mede por isso aí, e ele não é o Fernandinho Beiramar, ele não é um traficante, ele não é membro de nenhuma gangue do Senado ou do Congresso, ele não está envolvido em nenhum projeto político de roubalheira explícita. E aí ele olha para si e diz, bom, eu não tenho pecados, portanto eu não sou escravo de ninguém. E ele deixa de perceber a escravidão interior dele, a escravidão dele, a arrogância dessa presunção. Ele deixa de perceber o fato de que para ele pecado é só o que signifique exterioridade, porque ele nunca pegou uma faca e nunca matou ninguém, ele nunca cometeu assassinato, porque ele nunca pegou uma mulher que não seja dele, ele nunca adulterou, porque no coração dele ele nunca tenha se curvado e adorado uma imagem de escultura. Ele diz, eu não sou idólatra, porque no coração dele ele diga, eu creio que existe um ente superior, um único ser superior. Aí ele diz, eu creio em Deus. Aí ele faz aquela listinha de Moisés, olha os cumprimentos daqueles mandamentos na exterioridade e se aprova, se dá nota 10 e diz, eu não sou escravo de nada, eu não cometo pecados. Só não vou dizer que eu não sou um pecador porque é uma arrogância. Então eu sou um pecador que não comete pecados. Por isso eu não sou escravo de ninguém. E é um tolinho que deixa de ver que Jesus disse que de fato ninguém escapa. Paulo garante que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Jesus disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. E disse que não há ninguém que não os cometa. Aquele que consegue não cometê-los do lado de fora, nas exterioridades, Jesus disse que não os evita do lado de dentro. Ele nunca adulterou, mas a mente dele já imaginou milhares de vezes como seria com aquele cara, como seria com aquela mulher. Ai meu Deus, por que eu casei antes da hora? Agora eu estou aqui preso a determinados compromissos, mas eu sou um homem honrado, eu não faço essas coisas.
mulher de amigo meu é homem, eu não sou assim. Ele sente ódios enormes de alguns caras odientos, mas ele nunca fez nenhum mal, a pessoa nunca se levantou para fazer mal, ele só odeia até a morte. No fundo do coração, gostaria que aquele cara de fato recebesse uma punição tão violenta da vida que aprendesse para sempre a deixar de ser idiota. E se a vida quisesse ser boa mesmo, levava um safado desse daqui. Mas ele acha que ele está quites com tudo. Ele odeia, mas não assassina. Ele deseja na subjetividade, mas não comete os adultérios. Ele fofoca e fala mal dos outros, mas jamais se permitiria ser arrolado numa lista de falsas testemunhas públicas para denegrir o nome de alguém. E aí o bobinho vai se enganando, esquecendo-se que Jesus disse que é do coração é que procedem essas usinas todas, não é do lado de fora. A fábrica de maldades não está fora. Não está numa boate, numa esquina, num clube de swing, numa rodada de suruba. Isso aí já é o pecado do brucutu. Já está para além da necessidade de verificabilidade tão idiotamente explícita que é essa tentativa de se fazer mal que as pessoas praticam. Mas no coração, mesmo quem abomina essas coisas que eu falei aqui dentro, as pratica. E é escravo delas. Todo aquele que se ira cronicamente fica escravo da ira. Todo aquele que odeia se torna escravo do ódio e escravo do objeto do seu ódio. Todo aquele que olha para si mesmo e se sente superior se torna escravo da sua arrogância. Todo aquele que olha para si mesmo e se sente inferior se torna escravo da sua inferioridade e escravo daquilo e daqueles aos quais ele atribua superioridade em relação a eles. Todo aquele que se sente profundamente carente e não consegue se segurar e vai se entregando a todo tipo de apelos é escravo da sua necessidade interior e mais profunda, e nem sente e vai se dando. Toda mulher e todo homem que dizem, eu não aguento um rabo de saia, eu não posso ver um homem charmoso. Isso é só o argumento da pessoa que de fato não quer admitir que existe dentro dela, não uma vontade de ter isso, existe dentro dela é uma carência disso. Não é porque ele ou ela sejam os reis da cocada preta, é porque a cocada deles é tão sem gosto interiormente que eles querem pegar gosto de alguma outra coisa. Aí eles usam esse argumento, eu não posso ver que eu pego. Que nada. Dá até trabalho, é cansativo viver de conquista em conquista, de mentira em mentira, de lero-lero em lero-lero, de conversa fiada em conversa fiada. O cara tem que ter uma energia danada para viver se distribuindo na mentira, contando pedaços de história, inventando outros, sedutor do mundo. Ele é um escravo disso, é um hamster da sedução, fica achando que ele é que é o bonzão, coitado. Ele faz isso porque ele não consegue nem ficar sozinho em casa sem ligar a televisão, senão ele se sente desacompanhado. Primeira coisa que ele faz quando entra no carro é apertar o botão para ligar o rádio, senão dá uma crise de silêncio nele. Ele sai andando, dirigindo o carro dele na rua, torcendo o pescoço para lá, torcendo para cá, para cada bunda que passa. Não é porque ele é um cara que tem uma libido danada. Quem namora ele 3 meses, 4 meses depois, diz assim que ele começa muito bem. Mas depois de 3 meses começa a falhar, só pega no tranco. Ele não tem essa libido toda, não. Isso é só a angústia dele de dizer para ele mesmo que ele é um grande pegador. Por isso é que ele anda assim o tempo todo. Mas ele é um inseguro, frágilzinho, um escravinho de palhinha, é uma coisinha, um bibelozinho que não pode receber um toque, se liquefaz, destrói, de tão esbagaçadinho que é. Mas ele chama isso de meu desejo, ao invés de chamar de minha carência, de minha escravidão, de minha debilidade, de minha fraqueza, de minha oquidão, do meu vazio, da minha falta de conteúdo, da minha falta de sentido particular.
E assim as pessoas vão se enganando. E caminhando, crentes que estão livres sem perceberem que a cada dia se encalacram em alguma coisa. E aqueles que não se envolvem com coisas exteriores que sejam danosas, se envolvem com outras coisas mais danosas ainda, que são as presunções de se pensarem superiores aos demais, e por isso desenvolverem um coração que fica escravo do pior tipo de escravidão, que é de fato a escravidão da arrogância, da presunção, que gera uma cegueira, que impede o indivíduo de se enxergar, de se perceber. E quanto mais arrogante ele se torne sobre as suas pseudo-virtudes, mais perdido diante de Deus ele ficará, mais escravo do pecado, mais sutil ele se tornará e mais inviável para a conversão, para a regeneração, para o nascimento de novo, para o reino de Deus, essa pessoa se tornará. Esse tipo de mal, da escravidão subjetiva, sutil, a pior de todas, de acordo com Jesus, acontece muito mais no coração do moralista, do legalista, do religioso ou do ser politicamente correto, do que no coração da prostituta, da meretriz, do cara largadão aí na vida, enganando e sendo enganado. Esse aí já assumiu. Esse aí não pratica mais estelionato, ele já está declarado, ele bate no peito e diz: eu sou assim mesmo. Esse aí tem mais chance de se converter. A ficha desse ou dessa podem cair com mais facilidade do que a do outro, do que a sua, que pega os 10 mandamentos e tenta cumpri-los do lado de fora e diz: eu sou o máximo. Que pega as regulamentações de cidadania, as cumpre com ética de macaco amestrado e diz: eu sou o máximo. Que pega os valores invisíveis e imponderáveis da nova lei da humanidade, que é a ética do politicamente correto, aí se adapta a essa babuzeirinha, aí diz: eu sou o máximo. Aí começa a achar que Deus deve favores a ele. E não vê que do lado de dentro, ele é aquele cara que não faz ídolos, mas idolatra a si mesmo. Ele é um indivíduo que não faz ídolos, mas inveja pessoas como se elas fossem seus deuses e seus ídolos, e a posição delas como se fossem os tronos de glória que elas queiram alcançar. Elas não se oferecem para ir num lugar público algum depor contra alguém, mas no coração e nas particularidades da vida, eles são aqueles que vão minando pela fofoca a existência do outro. Ele acha que honra pai e mãe porque manda aquela graninha e visita pai e mãe em dias solenes e passa no coração inteiro desonrando todo dia o pai e a mãe, porque os pais são melhores do que ele. E ele não sabe que honrar pai e mãe é melhorar pai e mãe na gente, é ficar melhor do que o pai e a mãe na vida. Não numa competição de virtudes, mas na incorporação do melhor dos pais processado em nós para o bem da vida. E aí ele vai se enganando, sem saber que quem odeia é assassino, sem saber que quem não ama está morto, sem se dar conta de que aquele que falsifica realidades é um sócio do diabo, que é o pai da mentira, sem se dar conta que não basta tratar a vida com pagamento de impostos, é preciso se colocar na vida num posto de amor e não pagando o imposto para não olhar a existência. E aí vai ficando esse carinha igualzinho a você, que essa coisinha medíocrezinha, pequenininha, que hoje vai pegar, vai botar um tênis branco quando acabar esse programa, vai botar uma bermudinha e vai para o parque correr igual o Zé Colmeia, só não vai levar o caçador de borboleta porque não dá, mas você vai se vestir de bom cidadão, de boa cidadã e vai para o parque, dizendo: ai, que bom, Brasília precisa de mim, o mundo precisa de gente como eu. Precisa não, é gente como você que faz o mundo ficar assim, sem alma, sem coração, gelado, sem solidariedade, plástico, com essa fachada de alguma coisa que não resulta em nada,
com essas filosofias de porcaria nenhuma, que educam a gente para a indiferença, para a falta de solidariedade, educam a gente para a falta de amor, de tutano, de garra, de paixão, que educam a gente para a nossa cegueira, para a nossa falta de autopercepção. Aí vem Jesus a você e diz, olha, você é escravo do pecado mesmo. E não se dá conta, se você abrisse seus olhos e enxergasse, você ia ver como você está todo amarrado, seus pensamentos todos numa teia, você está blindado, você está impenetrável, e está aí vivendo essa vidinha de cidadãozinho supostamente honrado, apenas para esconder as mudanças, as necessidades, as conversões profundas que estão dentro de você. A maioria das pessoas que me ouvem aqui acham o máximo, encontram comigo aí pela rua e dizem, legal, mas rapaz, você desce o cacete. Não entenderam nada, eu não desço cacete nenhum. Você acha que eu estou aqui em briga com alguém? Com ninguém. Só estou pregando o Evangelho. Se desce o cacete, é o Evangelho. E se alguém acha que é cacete, é porque está precisando. Não transfira para o outro, não. Se você acha que isso aqui é uma paulada, é para você. Porque eu, se estivesse me ouvindo, eu não ia achar que era paulada nenhuma. Eu ia dizer, tudo verdade, legal, maravilha. Tomara que alguém entenda. Tomara que eu entenda melhor hoje. Tomara que em mim se torne mais verdade ainda do que tem se tornado até aqui. Tomara que eu viva para realizar essa palavra em todos os âmbitos dela como bem particular, que se torne realidade pessoal para mim. E é com você que eu estou falando. Com você mesmo, mano. Com você que está aí dizendo, vamos correr, senão a gente vai perder a escola dominical daqui a pouco, vamos lá. E que passou a semana inteira alienado de Deus da vida, tem vivido assim o tempo todo, mas domingo de manhã você veste essa carapuça e vai para esse lugar com essa carranca ungida para passar umas horinhas lá e pagar o pedágio do resto da sua indiferença, da sua falta de amor, de compromisso, de conversão, de entrega genuína o resto da vida. E é assim que vai acontecendo. Esse é o pior de todos os males. E é sutil, sutil, sutil. É igual você pegar aquele sapo e botar dentro da panela de água fria e acender o fogo embaixo da panela. Se ele ficar ali dentro, enquanto a panela estiver inicialmente fria, com água natural, o fogo vai esquentando e o sapo vai aceitando o calor da temperatura, e ele não pula da panela, nem quando a água está fervendo, ele é cozido junto com a água fervente, porque ele vai se habituando ao processo, ele vai, morre cozido ali dentro. Se você tiver uma panela de água quente ou fervente, jogar um sapo, pá, ele bate e pula. Mas se ele for entrando no âmbito, na ambiência, e ela for alterando lenta e sutilmente, ele cozinha e não pula fora. É o que acontece com gente assim, que fica nessa suposta panela de água fria, dos bons costumes, das moralidades, das leis de Moisés, das leis de cidadania, dos direitos humanos, do politicamente correto, da canonização do imposto de renda, eu paguei tudo em dia, eu sou um santo, das práticas e das etiquetas domésticas, são esses santos das unções mundanas, e que entram nessa apenas para não entrar em si. Eles preferem cumprir essas coisinhas por lá de fora, que elas são todas legais, são todas normais, são todas assim, tão banais que quem tem Deus mesmo as pratica e nem pensa nelas. As realiza sem computar nada, sem dizer, opa, mais uma, atravessei um sinal verde, parei no amarelo. Mais ou menos o nível de basicalidade da consciência idiotada das pessoas, dos cidadãos do nada. E não percebem como, de fato, essa coisa cria apenas uma crosta para o lado de fora, para impedir a gente de enxergar
as libertações profundas, os ódios, as antipatias, as amarguras, as malquerências, os mal-humores crônicos, as raivas assumidas, os dogmas da alma contra a gente, contra o próximo, os preconceitos, os racismos, as superioridades, as manias, as vontades de ódio, de briga. Tudo isso que está aí dentro de você, mas como você faz por lá de fora tudo aparentemente certo, você não é escravo de nada disso, você se sente o rei da cocada preta. Não, querido, você é só o preto de uma cocada que um dia foi gostosa e agora não está palatável mais, pelo menos na boca de Deus. Eu podia já ir dizendo coisas aqui o resto do dia, não me falta o que dizer a você sobre a vida e o Evangelho. Mas eu digo essas coisas só para ver se o Espírito Santo tira essa casca, sabe? Tira essa casca daqui. Para ver se abre essa calota. Para ver se tira o bloco blindado desse cérebro espiritual, desse crânio espiritual que protege sensibilidades interiores em você e assim o seu espírito fique vulnerável agora para receber a luz, a iluminação, a revelação, a graça, a verdade do que foi dito e compartilhado com você sobre Jesus e sobre o Evangelho. Tudo que eu falei aqui é a anatomia do Evangelho mais simples, exposto para quem queira atender. Agora fica o meu convite a você. Eu gostaria demais que todo mundo que me assiste na televisão lesse o meu site, porque lá você encontra muito, muito, muito mais para crescer mesmo, todo dia, espiritualmente. Você já viu o endereço aparecendo aí? Vá lá de novo, aqui, ó, www.caifab.com e leia todo dia. Aproveite, veja aí a entrada no mesmo site, no meu site, para ver em VTV, é de graça. Basta você botar o seu e-mail, criar uma senha em 1 minuto, você faz tudo. Você ganha 24 horas de acesso todo dia, o resto da vida, para assistir milhares de coisas. Eu faço programas de televisão todo dia para a web, para a internet, são horas diariamente de instrução. Eu convido você a fazer parte disso. E também convido você que quer uma palavra de oração hoje. Você está vendo alguns números aí. O número do William, do Chico e do Jack. Hoje não vai aparecer o número da Dora, que ela está viajando, mas esses números estão aí. Você liga para essas pessoas, para orar agora, para fazer alguma pergunta. Tem gente que me vê falando aqui e eu não sou religioso. Eu fui pastor presbiteriano 30 anos, mas eu deixei de ser ligado a qualquer que seja a estrutura religiosa para ter essa liberdade de pregar só o Evangelho. Na religião, no máximo, as pessoas pregam fragmentos do Evangelho. Mas a religião tem seus próprios modos e estruturas que são mais importantes para ela do que Deus e do que o Evangelho. Então eu não quero nada com isso, eu não quero nada com coisa alguma que não seja Jesus e o Evangelho. Então para que eu vou carregar essa carapaça de tartaruga velha e milenar, que não tem nada a ver com o Evangelho e que só me impede de andar e de me tornar sensível para a realidade do que seja vida em Jesus? Então tem gente que fica querendo saber quem eu sou. Vai lá no meu site que você descubra, então ligue aí para esses números e converse com essas pessoas. Eu vou ficando por aqui e se você não sabe quem eu sou, pelo que você tem ouvido de mim, e tem visto de brilho verdadeiro nos meus olhos, então, meu amigo, é sinal de que você anda entupido, porque não tem uma pessoinha humilde que me veja que não saiba exatamente de cara quem eu sou, a quem eu sirvo e por que eu estou aqui. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.